Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu disse para fazer esse vídeo aqui para falar sobre o 7 de setembro. De fundo, vocês ouvem aí Milton Nascimento com Coração de Estudante, que nos traz aí lembranças de luta por democracia em um país que era ainda regido pelo regime militar. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero saber se você é inscrito. Se você não é um inscrito, inscreva-se agora, deixa o like, compartilhe, beleza? Bom, o 7 de setembro é uma das datas mais comemorativas, né, e mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, ou seja, a nossa independência. Foi justamente no dia 7 de setembro de 22 que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Sim, atualmente o 7 de setembro, pessoal, é um feriado nacional que é marcado por quê? Por comemorações públicas nas grandes cidades, né? Então, este 7 de setembro, essa independência do Brasil, né, de 22, quando supostamente, né, Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I, proclamou ali o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu a sua ligação com Portugal e vai se consolidar como nação independente. Porém, como a gente não sabe quais foram as causas dessa independência, a independência ela foi o resultado de quê? De um processo de desgastes nas relações entre colonos brasileiros, sobretudo da elite com Portugal, e isso teve uma relação direta com a Revolução Liberal do Porto no ano de 1822. Mas nós podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808, quando esta fugia de Napoleão. E a transferência da família real, né, foi uma consequência da era napoleônica, né, e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. Ok? Até aí tudo bem? A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga, sim, uma fuga para se instalar no Rio de Janeiro, e aí então foi iniciado o que ficou conhecido como o período joanino. Isso não faz referência a quem? A Dom João VI, regente que esteve então à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou então uma série de medidas que vai contribuir, né, para a modernização do Brasil. Sim, o Brasil moderno no ano de 1816 daí para frente, promovendo o quê? Desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico. E duas medidas valem destaque aqui, que foram o quê? A abertura dos portos em 1808 e a elevação do Brasil à condição de reino. Portanto, no ano de 2015, com essa última medida, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Por quê? Em 1820 estourou a citada Revolução Liberal do Porto, como eu citei anteriormente. E essa revolução, né, aí do Porto de 1820, mobilizou quem? A elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluiu o quê? O retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para esse processo, para você saber, de independência do Brasil, foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, ou seja, a instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. E aí vem o que? O processo de independência do Brasil. Foi por causa dessa possibilidade, ou da causa da possibilidade de recolonização do Brasil, que o nosso processo de independência começa a iniciar-se esse processo para não tornar-se uma colônia. E a elite econômica do país, neste caso, a elite do Sudeste, né, leia-se São Paulo e Minas Gerais, né, Rio de Janeiro e a Espírito Santo, mas São Paulo e Rio de Janeiro não aceitava essa possibilidade, porque então afetaria o que? Os seus interesses econômicos. As negociações vão se estendendo durante o ano de 1820, 1821, mas a partir de 1822 esse sentimento separatista começa a ganhar força. E quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente, Dom Pedro. Sim, Dom Pedro, é ele que vai encabeçar, né, e vai, à medida que esta situação foi se tornando-se irreconciliável, aí o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. E em 7 de setembro do ano de 1822, a situação mostrou-se insustentável. E aí o regente
declarou a independência do Brasil de Portugal. É importante dizer aqui para vocês que o nosso processo de independência ele não foi pacificado, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará, Cisplatina, que é a atual Uruguai, né? As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram então subjugar os movimentos de resistência. E Portugal, por outro lado, para você ficar sabendo disso, acabou reconhecendo a nossa independência no ano de 1824. Sim, 2 anos depois, o Brasil foi reconhecido como um país, como uma nação independente, depois que os ingleses mediaram aí este acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, então, como nação independente, organizou-se, né, como uma monarquia, e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir do ano de 1822, ele começou a ser Dom Pedro I. Né? O 7 de setembro, ou seja, é um dia extremamente importante para a história do Brasil. Ou seja, essa memória coletiva, esse calor que está surgindo agora, antes dessa comemoração do dia 7 de setembro, né, por todo o país, né? Ou seja, nosso país vai consolidar essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo então este acontecimento um marco de fundação do nosso país, Brasil. Apesar de os historiadores, né, não terem certeza se Dom Pedro realizou de fato o famoso grito do Ipiranga, né, às margens do Ipiranga. Portanto, fica aí, né, sendo considerado um dos marcos fundadores. A data é entendida como um marco importante para a memória coletiva do brasileiro e por isso deve ser celebrada sim. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional, ou seja, é um dos 3 feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira. Os outros você tem aí o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, e Proclamação da República, que é o dia 15 de novembro. Beleza? O 7 de setembro ele foi transformado em um feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Logo ali depois de Getúlio Vargas, na década de 30 e pouco, 40. E o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas, né? Então essa lei vai decretar aí a existência de 7 feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de FHC, ou Fernando Henrique Cardoso. Essas 2 leis foram a Lei 662, né, de 6 de abril de 49, a Lei 10.607 de 2002, de dezembro de 2002. Portanto, as comemorações de independência do Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades, né, do Brasil, e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro para dizer, olha, nós somos a força do Brasil, né, na capital Brasília, e são realizados aí desfiles de membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, assim como também acontece de desfiles, né, de bandas e até de veteranos da famosa Força Expedicionária Brasileira, ou seja, da FEB, que lutou na Segunda Guerra Mundial na Itália, em Monte Castelo, por exemplo. É isso. Também vale destacar aqui a Esquadrilha da Fumaça, que é o destacamento da Aeronáutica, que gosta de realizar aí as suas exibições acrobáticas com aviões e faz exibições na capital federal. 7 de setembro, né, tem aí suas expressivas comemorações, as pessoas por todos os cantos. E esse dia 7 de setembro de 2021 tem aí marcado aí, né, ou espera-se muitas coisas acontecerem, justamente pelo embate ideológico. De um lado, bolsonaristas, de outro lado, a esquerda progressista. De que lado você está? Se gostou desse conteúdo, like, inscreva-se no canal e compartilhe.